Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Aqui visamos o esclarecimento das massas para uma sociedade mais humana e fraterna. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite pessoal, eu sou Mauro Dom Pedro. Hoje falaremos com Deepak Sankara Veda. Ele é pesquisador, ex-rabino, criptologista, cabalista, escritor, decodificador do Código da Bíblia e muito mais. Seja bem-vindo, Deepak. Bem-vindo, Deepak, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, Deepak. É um grande prazer estar falando com você aqui no nosso programa Despertos. Prazer é nosso. Opa. A toda nossa, né, mano? Uhum. Hoje, pessoal, nós vamos falar de pirâmides. Então vamos lá, Deepak. Vamos começando a falar a respeito do assunto, começando pelos faraós. Vamos falar dos faraós, então. Ok. Hoje, né, nós temos uma gama de informações muito grandes, né, sobre as edificações piramidais, as pirâmides, né, e sobre os seus edificadores, seus líderes e tal, né. Há muita especulação, né, baseado em diversos níveis de pensamentos, né. Tem gente tentando explicar que as pedras foram levitadas através da água, outros através de areia e assim por diante, né. Cada vez que passa nós encontramos algum tipo de, né, alguém dizendo, olha, foi isso aqui é a verdade, isso aqui, ou então vemos agora muito no Facebook, né, revelado como foram edificadas as pirâmides. Aí você vai ler o assunto, né, isso, e você vê que não tem pé, não tem cabeça, não tem fundamento, realmente é uma coisa muito complicada, né. Tudo que nós precisamos saber, né, já foi publicado, já existe em livros antigos. Ok. O que nós precisamos é decodificar esses livros. Eles eram humanos, os seres que construíram eram anjos, eram ETs. O que eles eram, afinal? Não, humanos eles não eram, isso é certo, por aquilo que nós encontramos codificado nos livros antigos e também no Código da Torá, né? Eles vieram de Órion. Isso, né, é uma das razões de por que, por exemplo, essa constelação é tão mencionada nos escritos hebraicos, né? Tanto da chamada Bíblia, né, que na verdade não é um texto religioso, nunca foi. Ele foi feito um texto, um livro religioso pelas religiões, né, mas ele é um código, né, um código ao que tudo indica, né, e que nós temos evidências extraterrestres. Né. Interessante, hein? Num outro momento nós falamos mais especificamente de como esse código foi revelado, como que ele desceu para esse mundo. Por exemplo, eu estava outro dia fazendo uma pesquisa sobre o Erich von Däniken. Correto. Né? Então eu encontrei no livro dos Terrilim, que as pessoas conhecem como Salmos, né, de Davi, um verso que narra que quando a Torá, que é o principal texto, né, da onde a Bíblia se originou, digamos assim, ela foi revelada no Monte Sinai 33 séculos atrás, né? Quando a Torá foi revelada a Moisés, disse que os céus estavam cheios de carruagens divinas que vieram para presenciar essa revelação. Perfeito. E a palavra para carruagem, a palavra hebraica no texto para carruagem é hakav, né? Então o texto fala hakav Elohim, que é traduzido como carruagem dos deuses. Elohim significa deuses, então? Elohim é plural. Elohim é plural. Né? É diferente de Elohé, por exemplo, né? Que é singular. Mas Elohim é plural e é traduzido para divindades, para deuses. Mas os rabinos, né, a fim de manter a unificação, né, da mente, porque a nossa mente ela facilmente se fragmenta, né? É verdade. Então eles sempre traduzem Elohim para Deus, no singular. Okay. Mas Elohim é Deus. Então, carruagem dos deuses, né? Então, ali dentro desse texto, inclusive, tem o nome do Eric. Olha que interessante. Isso tudo na Torá. Isso num texto que tem cerca de 30 séculos. Perfeito. Interessantíssimo. Não é uma coisa nova, né?
Então, esses mesmos textos, né, que tem essas informações, eles deixam claro através de metáforas, alusões, parábolas, porque hoje, por exemplo, né, popula nas redes sociais, né, avistamento de OVNIs, uma série de coisas e tal, né? Poucas pessoas dão crédito para isso, algumas outras poucas dão, né? Geralmente as que dão não são investigadores, não são pesquisadores, eles simplesmente acreditam em tudo que leem, né? Agora você imagina, então, 33 séculos atrás, por exemplo, se alguém visse uma carruagem, né, divina, né, como que ele ia anunciar isso para as pessoas? Né? Sim, sim. Que as pessoas iam acreditar nisso. Então, se publicavam contos, né, metáforas, né, onde eles segredavam esses mistérios. Então nós temos, por exemplo, além da Torá, que é um instrumento divino, que ela foi trazida de fora desse mundo, nós temos o Talmud, né, que é um compêndio que foi compilado pelos cabalistas hebreus, né, cerca de mais de 2000 anos atrás. Né? O Talmud fala de constelações, estrelas, seres de outros mundos e uma série de coisas. Nós temos o Zohar também, que é o principal corpo, a chave principal que decodifica esses códigos, é o Zohar, né? E alguns outros livros. Então, por exemplo, o Talmud diz assim, né, que o rosto de Moisés era como o rosto do sol, enquanto o rosto de Josué, que era o assistente de Moisés, né, era como a lua. Né? Bom, o que isso significa? Né? Moisés nasceu no Egito. Tá? Josué também. E eles saíram de lá trazendo as 12 tribos de Israel com eles para fora do Egito. Né? Isso é uma narrativa literal ou isso é uma alusão, uma metáfora? O que está dizendo esse texto? Esse texto está dizendo que o nosso Sol, a nossa Lua e os 12 planetas que haviam no Sistema Solar, agora são 9 ou 10, né? Porque alguns foram destruídos, né? Mas eram 12. Né? Eles nasceram dentro da constelação de Órion, que é chamada esotericamente de Egito. Que interessante, hein, Naib? Nossa, muito interessante, né? E migraram, né? Porque muitas estrelas nasceram lá na nebulosa de Órion. Né? Lá é um berçário estelar. Nosso Sol não seria diferente. Né? E migrou para fora da constelação, né? Junto com todo o sistema solar. Né? Essa é uma metáfora. Né? Evidentemente, né, num outro nível, né, nós temos agora uma compreensão de por que o platô de Giza, né, ele tem exatamente a mesma configuração do cinturão de Órion. Perfeito, nossa. Né, tem um mapa celeste. O Zohar, ele tem um verso que diz assim: assim como é em cima, é embaixo. Olha só, hein? Tudo que há na Terra é uma sombra, é um espelho do que há em cima nas constelações. Ok, então. Deepak, dando prosseguimento aqui à nossa conversa, nós sabemos aqui que no planeta Terra existem várias edificações em formatos de pirâmide, né? Que se estendem desde, por exemplo, desde do México, nós temos até no próprio Egito. Descobriram, inclusive, embaixo do oceano, também na região próxima. Bermudas. Exatamente. Agora, uma pergunta que assim intriga muitas pessoas: existem pirâmides fora do planeta Terra, por exemplo, em Marte? Existem pirâmides em todo o sistema solar. Todo o sistema solar tem pirâmides, porque essas pirâmides são construções angélicas, né? Seres que existiram antes da criação da raça humana, né? Chamada na Torá de Adão, né? Ok. Adão não é homem, né? A palavra para homem em hebraico é outra, é Anosh, por exemplo.
ou Ish, mas Adam é humanidade. Olha que interessante. A tradução correta para Adão é humanidade. Nossa. Antes da criação da raça humana, existiam os Benei Elohim, ou Benei Ha-Elohim, os filhos dos deuses. Entendi. Que são, nós chamamos de anjos, né? Malachim em hebraico, né? Uhum. Eles foram os primeiros filhos de Deus. E eles edificaram suas moradas em todo o sistema solar. Né? Por exemplo, há uma evidência disso no livro de Ezequiel, na Bíblia, né? Quando fala do príncipe o Lúcifer, né? Então, fala assim, né? Você estava no Éden, ou seja, né, no universo, jardim dos Elohim, jardim dos deuses, e de toda pedra preciosa você fez as suas moradas. Perfeito. A palavra para moradas no texto é Sukkot. Uma hora nós vamos querer falar sobre Lúcifer, viu? Sobre essa história toda que você conhece. Eu acho que seria legal passar para os internautas, para o pessoal entender, viu, Naib? Que é uma pauta muito legal, sabe? De muito autoconhecimento. Agora me diga uma coisa, Naib. Eu chamo ele de Naib, pessoal, porque eu conheci ele como Naib, mas é o de Pac. O que é a face de Sidônia? É uma pirâmide. É uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide, que foi edificada pelos filhos de Adão, né? Possivelmente o edificador dessa pirâmide foi Caim. Né? Ou, ainda mais, né? Ela pode ter sido edificada também pelos anjos, pelos Elohim, né? Mas os códigos apontam que a face, né, ela é uma biblioteca. Interessante. Todo o conhecimento dos filhos de Adão, né, está codificado lá dentro. Inclusive, há menções de que, em livros antigos, que antes da inundação, as pessoas pensam que a inundação foi aqui, nesse mundo, e não foi. Né? Não há evidências de um dilúvio na Terra, mas há evidências de um dilúvio em Marte. Né? Então, há evidências de que antes da inundação, e que Adão soube da inundação antes dela, né? Ele edificou 2 pilares, né? Onde ele escreveu os mistérios, né, sobre o que viria no futuro. Né? Por exemplo, então, pode ser que a face seja um desses pilares, né? Mas também já se sabe de obeliscos que foram encontrados não só em Marte, mas como nas luas de Marte. E essas coisas todas, elas estão nos livros antigos. Né? Eu preciso, como eu sempre digo, né, me tornar um decodificador. Né? Eu preciso aprender... Você já é um decodificador, né, Naib? Então eu preciso olhar para isso como um código. Né? Então existem códigos sobre isso, existem códigos que mostram que as coisas que estão escritas lá foram escritas na língua dos mistérios, que é o aramaico. Né? E elas foram codificadas nessa língua, né? Porque, segundo o Zohar conta, os Elohim, né? Os anjos assim chamados, eles não saberiam o aramaico, mas só o hebraico. Então eles não poderiam ter acesso a esses segredos que Adão codificou e usá-los de forma negativa, por exemplo. Tanto que há textos na escritura hebraica que ele começa narrando em hebraico e depois, no meio do hebraico, aparecem textos em aramaico. E aí os mestres, né, os sábios do Zohar, perguntam, olha, escuta, por que esse texto aqui está em aramaico e não em hebraico como o restante? E eles mesmos respondem, dizendo assim, foi escrito em hebraico porque está falando dos anjos. E para que eles não saibam e fiquem enciumados da humanidade e venham querer nos destruir, então ele foi codificado em aramaico para que eles não leiam. Entendi. Mas você falou anjos destruir, então existem anjos maus também, né? Ah, com certeza. Né? Essa ideia de que anjo é só bonzinho, né? É uma história da carochinha, como dizem. Né? Tá certo o Sam e o Jin, no Supernatural, que está encaçando os anjos lá. A tecnologia que foi empregada para construir essas pirâmides, como elas foram edificadas, tanto aqui como em outros planetas, outros mundos do sistema solar? Todas elas foram edificadas da mesma forma. Com a mesma tecnologia que Salomão edificou o primeiro templo em Jerusalém. Tá? Certo.
Como que foi isso? Por exemplo, nós temos pedras que foram colocadas ali no templo que pesavam cerca de 14 toneladas, 15 toneladas e até mais, né? Pedras como aquelas pedras que parecem em Baalbek, por exemplo, né? Que o maquinário que existe hoje não conseguiria levantar essas pedras, né? Então, como essas pedras foram cortadas, elas foram erguidas, elas foram montadas, né? Então, o Zohar explica que quando Salomão foi construir o templo, né, ele recebeu a ajuda de anjos e demônios. Qual o significado disso? Seres extraterrestres vieram, né, sob o comando do rei Salomão para ajudar na edificação do templo e também seres intraterrenos. Nossa, que informação chamados interessante. de demônios. Okay? Certo. Como que isso foi feito? Então diz que um desses demônios, né, que eu não vou citar o nome aqui, né, ele conhecia o paradeiro de um vermezinho, eu vou chamar de verme aqui, tá? Tá. Chamado Shamir. E esse verme diz que com o olhar dele, ele cortava as pedras. Ou qualquer tipo de material. Certo. E esse verme havia sido criado no crepúsculo do 6º dia da criação pelos anjos e tinha sido dado a Moisés. E Moisés usou, inclusive, isso na edificação do tabernáculo no deserto, na construção de uma série de materiais. E diz que, então, o Salomão foi atrás desse demônio, né, armou uma armadilha para ele, capturou-o, né, e dele soube o paradeiro do Shamir. E ele entrou na sua águia, o texto diz, né? O rei Salomão tinha uma águia, cujas asas eram tão grandes que quando ela voava, encobria o sol. E diz que essa águia, ela voava sobre 2 pilares. Um pilar de fumaça e um pilar de fogo. Pode ser um disco voador? Nós estamos falando de uma espaçonave, tá na cara, né? Claro. Com certeza. Uma águia, né? Então o rei Salomão tinha uma carruagem, um aparato voador, né, com a qual ele podia se deslocar não só por esse mundo, mas pelos outros mundos também. Certo. Então o rei Salomão pegou o Shamir, né, e com ele cortou as pedras. As pedras foram então levitadas, porque o Zohar diz que quando o templo estava sendo edificado, não se ouvia o som de ferramentas cortando pedras ou coisa parecida. Foi tudo, como fala o Zohar, né, nessa língua divina, né, foi tudo milagrosamente. E esse verminho, Shamir, né, o rei Salomão tinha que guardar ele numa caixinha de chumbo. Ai. Porque se colocasse ele em qualquer outro tipo de receptáculo, esse material se dissolvia, desmanchava. Então, evidentemente, nós estamos falando de um instrumento radioativo. Perfeito. Ok? Ok, para cortar... Então, assim, as pirâmides foram também edificadas anteriormente através do mesmo conhecimento e se utilizando das mesmas ferramentas. É por isso que no Egito, as pirâmides, as pedras das pirâmides, eu estive lá, tem um corte cirúrgico, né? Perfeito. Não passa uma folha de gilete. Não tão passa perfeito, mesmo. Eu estive lá e é impressionante, inclusive, o tamanho das pedras, viu, Nai? Por exemplo, eu quando vejo programas na televisão que eles querem explicar que pessoas carregaram pedras para construir pirâmide, eu desligo. Não tem cabimento, não, né? tem Dado o tamanho das pedras. Você sabe que para construir a grande pirâmide, por exemplo, eles teriam que ter carregado cerca de... Eu esqueci o número de pedras. A cada 9 segundos, uma coisa assim. É um absurdo, né? Absurdo. A gente percebe que tem uma tecnologia muito adiantada, né, nesses locais, né? Exatamente. Ô, Naib, eu gostaria que você respondesse, então, de Marte, sem existem falar. seres de Marte, se estão vivos, porque há pouco tempo a NASA, eu estive num congresso, a NASA colocou algumas fotos e que parece que tem vegetação, que foi fotografado naves, e há pouco tempo até um cemitério andaram mostrando na internet aí, né, em Marte. Eu vi a cruz lá na internet, né? Até brinquei e falei assim, a religião de Marte era cristã, né? Foi só uma brincadeira, né? Mas não, nada pejorativo assim e tal, né? Claro, claro. Porque, na verdade, a cruz, ela é uma alusão à árvore da vida. Né? A árvore sefirótica, né? Da Cabala. Existem sim, porque todos os mundos
eles têm 7 dimensões. Todos os mundos. 7 dimensões intraterrenas, né? A Terra que tem essas 7 dimensões intraterrenas, Marte também, a Lua também, e assim por diante, né? Evidentemente, muita coisa foi ocultada da humanidade. Por exemplo, né? As pessoas não perguntam, mas deveriam perguntar. Porque todas as imagens que você vê da Lua são preto e branco. É verdade, hein? É verdade, faz sentido. Geralmente preto e branco para, acho que, disfarçar alguma coisa, né? Exatamente, porque com preto e branco se perde profundidade, se perde tudo. Tudo se mistura e você não vê nada. Claro. Né? Então, evidentemente, as fotos, né? Por exemplo, você pega uma foto tirada pela Apollo da Lua, você vê que a Lua está preta e branca, a Terra está colorida. Nossa, é incrível, né? Né? Ué. Então, o que acontece, né? Evidentemente, eles chegaram lá, na Lua, por exemplo, né? E encontraram lá edificações. Né? Porque os textos antigos dizem, por exemplo, que a raça humana ela foi migrando de mundo em mundo num período de 49 mil anos. Sim. Né? Até chegar no 7º e mais elevado mundo, chamado Terra Prometida, que é o nosso planeta. Interessante. Mas antes disso, né, a humanidade foi migrando de mundo em mundo. Então, evidentemente, nesses mundos existem vestígios, né, de edificações. Né? E eles descobriram isso. Né? E uma altura dessa, eles já devem saber, né, que essas edificações não são apenas extraterrestres, mas elas têm características humanas também. Correto. E os seres de Marte, eles teriam a mesma característica física que nós, humanos? Segundo o Zohar, por exemplo, o Zohar diz que como Adão foi criado, né, do pó de Marte, né, que Caim e Abel nasceram em Marte, né, isso é falado de forma esotérica no Zohar, né, e diz que os seres de Marte, eles são mais altos, eles são muito altos. Né, e inclusive dizem, né, que de vez em quando eles vêm até esse nosso mundo aqui para cometerem crimes. Sério? Sério. Que crimes são esses? Abduções não autorizadas, experiências científicas, e assim por diante, né? Diz que de vez em quando eles vêm aqui e fazem essas coisas. E você acha que os do governo sabem disso e estão ocultando isso da humanidade? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, porque, olha, diz o seguinte, né? A primeira rebelião que houve, a primeira rebelião celeste, né? Foi a rebelião de Lúcifer, né? E Lúcifer era o príncipe de todo esse sistema aqui. O chefe de todo esse sistema, né? Dizem que ele era um querubim muito lindo, com 12 asas. Né? Uma coisa muito bonita, né? E ele é tido, né, pelo código de serpente emplumada, por exemplo, pelos maias, pelos toltecas, pelos outros, né? Porque a serpente não é um símbolo do mal, ela se tornou um símbolo do mal, né? Na Idade Média, na verdade, né? Mas a serpente, na verdade, era um símbolo de iluminação. Certo. É tão claro isso que quando, por exemplo, Deus se revela a Moisés no Egito, né? A primeira coisa que Deus pergunta a Moisés é: o que é isso que você tem na sua mão? Né? E quando Moisés olha, vê uma serpente na mão dele. Muito interessante. Muito interessante. Né? Isso está no texto hebraico, né, do livro do Êxodo, no capítulo 3. Né? E Moisés se assustou e Deus disse para Moisés assim: não, domina, porque a serpente alude à iluminação. Tá? Ela não é um símbolo do mal, tá certo? Inclusive é o símbolo da medicina, né? É o símbolo da medicina, da cura, né? É o símbolo do conhecimento. A questão é que o conhecimento ele pode ser usado para o bem e para o mal. Pode ser usado para o mal. Ah, sim. Né? Então daí, né, a fim de brecar a busca pelo conhecimento na Idade Média e deixar as pessoas dependentes da religião, as pessoas tornaram a serpente um símbolo do mal. Qual é a mensagem deles para a nossa humanidade? Olha, o despertar é a mensagem principal de tudo isso. Eu preciso saber quem eu sou nesse mundo. Eu preciso saber a origem da minha alma, porque senão eu vou continuar escravo pro resto da minha vida. Certo. Né? As pessoas apreciam, né, por exemplo, a identidade que a religião lhes oferece.
Porque como eles não conhecem a si mesmo, é horrível, né, encontrarem-se sem identidade nenhuma. Então as pessoas preferem, né, venderem-se às religiões, receberem um rótulo, Sim. né, uma identidade, do que conhecerem a si mesmos, né? E a grande verdade é conhecer a si mesmo. Porque quando eu conheço a mim mesmo, então eu conheço os mistérios da minha alma. E quem é o conhecedor de mistérios não é escravo. É verdade, nossa, isso é É fantástico. livre. Tem o pensamento livre, né? Eu compreendo que é muito difícil para as pessoas abandonarem tudo isso, porque a maioria das pessoas, né, é como, por exemplo, fazendo uma paródia aqui, né, com o nosso governo aqui, né? A maioria das pessoas não tem condições, né, de serem os seus próprios libertadores, seus próprios conhecedores. Então eles precisam depender do governo. O governo vai lá, paga alguma coisa para eles e eles ficam dependentes disso pro resto da vida. Certo. Né? Então funciona assim no nosso mundo, né? Os escritos antigos dizem que nesse mundo aqui, governo, a política e a religião, elas são um domínio do Satã. Né? É por isso que, por exemplo, por mais altruísta que alguém possa ser, por exemplo, né, quando ele entra na política, a mente dele cai sobre o domínio dessas cascas negativas que nós chamamos, né? Isso E é ele verdade, hein? ele de repente se torna corrupto, como todos os outros que ele antes queria denunciar, ou perseguir ou mudar. Porque Certo. religião e política no mundo, eles são o domínio do Satã. Né? Então, por isso que essas duas coisas no mundo são o que mais causam dor à humanidade. Perseguição, destruição, guerras, né? Segregações, né? O tempo todo, né? Pessoas se achando melhor que outras pessoas, né? Por causa disso. Porque, como eu disse, é muito ruim descobrir que não saber quem você é, né? Então você aprecia ter uma identidade que não é sua. É verdade, as pessoas querem ser todo mundo menos elas mesmas, né, Naime? Exato, porque dá muito trabalho. Não é fácil você começar um trabalho do despertar para saber quem você é. Né? Antes de a gente fechar esse programa, Naime, tem uma pergunta que você me deixou. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista de ex-rabino, cabalista, um pesquisador sério, quem é Satã? Do seu ponto de vista? É uma força oculta negativa ou é um extraterrestre? Não. O Satã é uma palavra hebraica, né? A Satã em hebraico significa adversário, né? Opositor. E geralmente o Satã, ele é uma alusão aos nossos próprios inimigos interiores. Tá? Esse é o Satã. É diferente, né, do Lúcifer. É colocado na religião, né? É diferente do Lúcifer. O Lúcifer era um príncipe que caiu. Né? O Satã refere-se, né, aos nossos próprios inimigos interiores. Né? Esse é o Satã. As nossas inversões, então, né? Algumas vezes o Satã é aplicado para o Lúcifer. Algumas vezes. Tá? Mas nem sempre. Né? Dipac, antes de a gente encerrar esse programa, eu gostaria que você deixasse sua mensagem, seu site, né? Para o nosso pessoal, porque eu sei que você tem muitos livros, você já escreveu muitos livros e são super interessantes. Eu gostaria que você deixasse seu site e o seu contato para o nosso internauta. Primeira coisa, né? Que eu gostaria de explicar, que muitas pessoas não entendem quando falam assim, ex-rabino. Tem alguma coisa ruim em ser rabino? Não, não tem. Né? Porque a palavra rabi significa mestre, professor. Né? Eu optei por deixar a religião. Porque eu não estava satisfeito com o resultado das pessoas que me procuravam, né? Porque elas achavam que eu era alguém que ia apontar para elas, né, esse caminho que as pessoas veem hoje, né? Segregue o seu irmão, bata no outro. Eu não queria mais nada disso. Né? Então eu optei por deixar esse título. Eu era o rabino da minha congregação, que eu fundei no ano 2000. Né? Eu nunca tive nada a ver com a ortodoxia ou qualquer facção do judaísmo, né? Em si. Né? Eu sempre fui um cabalista. Né? Bom, a minha mensagem, né, primeira coisa, para quem quiser conhecer todos esses mistérios que a gente está falando aqui, o melhor livro meu que você vai encontrar chama-se Câmaras do Tetraedro. Então, o Câmaras do Tetraedro contém todos esses mistérios que nós estamos falando aqui
Você pode encontrar lá no Clube de Autores, no site, né? Para quem quiser me encontrar, vai me encontrar no Facebook como Artesão da Luz, né? Mas, por favor, gente, vamos aprender a etiquetinha do Facebook, né? Manda uma mensagem se apresentando, né, dizendo quem é, porque eu recebo cerca de 50 solicitações por dia, entendeu? E eu nego a maioria porque as pessoas simplesmente adicionam e não falam nada. É verdade, isso é fato. Então a gente precisa aprender a ser educado, né? Tipo assim, olha, eu vou adicionar, né? As pessoas que me adicionam e escrevem, né? Eu aceito. Eu vi você no programa da TV Mundi, eu vi você lá com a Cris e tal, entendeu? Eu gostaria de aprender mais e tal, eu aceito. Mas se a pessoa adiciona e não escreve nada, eu não aceito. Tá? É isso aí. Ok. Você também faz curso de cabala pro pessoal ou não, Nagli? Olha, de vez em quando a gente faz um retiro, né? Já com os iniciados, né? Aqueles que já foram iniciados nos mistérios para estudar profundamente essas coisas, né? Eu, infelizmente, não estou dando cursos, né, de Kabbalah, porque nós não temos um espaço, né? Não temos uma congregação, não temos nada onde a gente pudesse oferecer esses cursos, né? Eu já tentei até, escrevi um projeto uma vez, porque eu queria levar isso gratuitamente para as pessoas, né? Eu tinha um projeto chamado Projeto Jardim do Éden, eu queria ver se eu conseguia uma chácara, um espaço que algum empresário doasse para nós, né? Para a gente colocar todas as pessoas que gostariam de aprender, né? Sem cobrar nada delas, né? Mas nós não conseguimos ainda realizar esse projeto, né? Então, realmente é só pelo Facebook mesmo que a gente compartilha. E tudo que eu publiquei nos meus livros, eu publiquei no Facebook e publiquei no site também. Porque eu considero que tem que estar disponível para toda e qualquer pessoa que queira. Verdade, né? Isso é bacana, viu, Nagli? Então ninguém vai poder me chamar de mercenário, por exemplo, né, dizendo assim que eu vendo informações da sabedoria. Não vendo. Porque tudo que eu coloquei nos livros, eu publiquei na internet. É verdade. Okay. E você também, quem conhece o Deepak como eu conheço, ele sempre vai no Enigmas toda vez e sempre compartilha informações assim que deixa todo mundo estarrecido, porque ele é um pesquisador sério e vai estar conosco este ano inteiro aí e muito mais para poder levar esse trabalho do Despertos. Mais uma vez, gratidão, viu? Gratidão Deepak, é minha, sim. Gratidão pela presença. Gratidão, Deepak. Foi uma honra conversar com você, tendo mais uma grande referência para o nosso aprendizado. Obrigado, Mauro. Okay. Gratidão. Até o próximo Despertos, pessoal. Gratidão. Até mais, pessoal. Acabamos de apresentar Programa Despertos.